Oi, Nenê. E aí, tudo bem? Seguinte, separei aqui esse exercício, a gente vai estar analisando 4 componentes dele, que eu acredito que vão estar respondendo aí a maioria das dúvidas que você tinha comentado, tá bom? É, Se qualquer coisa no curso aqui do que eu for falando, pular alguma coisa, ficar alguma coisa sem responder, eu faço mais um pouquinho de material, tá bom? Então vamos lá a questão. Então assim, utilizando o diagrama de distribuição eletrônica, realize a distribuição em ordem de energia e ordem geométrica, tá? Então assim, são duas coisas que vão ser pedidas com bastante frequência, especialmente a relação de ordem de energia, tá? Uma coisa que você sempre tende a ver nas questões, tá bom? Outra coisa que eu coloquei aqui também, tá? Até um exercício que eu tirei da internet mesmo, forneça o número total de elétrons por camada e o número de elétrons no subnível mais energético. No caso, para análise, tá? Eu peguei um elemento aí que dá uma margem boa para a gente trabalhar, tá? Um exemplo bem legal para a gente poder trabalhar. Que eu peguei o tungstênio, tá? O tungstênio é um exemplo legal porque ele vai ter um peso igual a 74. Tá? Vai ter um peso 74. Dá para a gente trabalhar com várias camadas, dá para a gente trabalhar com vários subníveis e eu espero que assim poder tirar um pouquinho das suas dúvidas, tá? Então vamos lá. Esse diagrama de distribuição eletrônica, tá? Deixa eu só fazer uma apresentação dele bem breve aqui, tá? Ele vai seguir essa proposta aqui, tá? Ele vai ter essa dinâmica. Então você vai ter a relação das camadas, tá? As camadas vão ser o que? Você vai fazer essa leitura, como se fossem linhas, tá? Então a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima camada, tá? Acompanhe aqui ó, os números, tá bom? Então assim, o que diz respeito a essas camadas, né? O que são essas camadas, tá? Essas camadas são as próprias camadas do átomo, tá? Então assim, quando a gente pega, vamos supor, um átomo lá, tá? Aqui a gente pega o núcleo de um átomo, certo? Você vai ter uma primeira camada de elétrons, você vai ter uma segunda camada de elétrons, uma terceira, uma quarta, quinta, sexta, talvez 7 camadas de elétrons, tá? Todos orbitando o núcleo, todos fazendo aquele movimento de órbita, tá? Que a gente pode ver em qualquer animação, tá bom? Isso são as camadas, tá bom? E tem um detalhe interessante: quanto mais próximo do núcleo, tá? Então, assim, a primeira camada ela vai estar próxima do núcleo. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia dessa camada. Ela tem menos energia quando está mais perto do núcleo, tá bom? Conforme ela se afasta, tá? Conforme você tem esse afastamento do núcleo, ela vai ganhando energia. Então, as últimas camadas, tá? Elas vão ter uma carga maior de energia do que as primeiras. Isso é muito importante sempre lembrar, tá? Então, quanto mais distante do núcleo, maior a energia dessas camadas, tá? Mais ela vai ganhando energia, certo? E aí a gente vai conduzindo aí para outras, né? Para outras questões, tá bom? Então assim, muito importante lembrar disso, muito importante você saber disso e dar continuidade aqui, tá bom? Então vamos lá. Diz respeito às camadas, tá bom? Então aqui, uma coisa que é legal para você poder gravar, tá? Para você poder guardar para montar esse diagrama é o seguinte. É, uma coisa que, né, particularmente eu usava quando precisava montar e eu, né, tinha que acabar decorando, né, não tinha jeito. Você vai ter sempre essas 7 camadas, tá? Então assim, o que você vai fazer? Você tem que observar que
a aplicação, ó, S2, S2P6, S2P6D10, tá? Ela é sempre a mesma, F14. Esses números você pode gravar, porque eles vão ser sempre os mesmos, tá? Então, você aplica, tá? Sempre essa mesma sequência de números, tá? Ah, e essas letras aí, tá? Essas letras, como que eu vou resolver essas letras? Como que eu vou gravar, tá? Guarde, né, quais as letras, né? E para saber se está indo na ordem certa ou não, tem que fazer o seguinte, ó. Coloca aqui, ó, como se fosse uma escadinha, ó. Você vê aqui, ó, um degrau, um degrau, um degrau e outro degrau, tá? Então assim, vai até o F, tá? Você sabe que vai até o F. Foi até o F, ó, ele volta, tá? Ele vai voltar. Então assim, é muito importante ter isso em mente, tá? Então assim, para facilitar para você fazer a montagem lá na hora, às vezes pinta um branco, tá? Então usa isso assim, ó, coloca, tá? Como se fosse esse recurso aqui, ó, tá? Sempre tem que ter uma outra letra embaixo. Ah, tá, que letra que é? Pô, é o S, P, D, F, tá? Beleza. Então, você vai montar como se fosse um degrauzinho. E para voltar a mesma coisa. Você vai ter o F, vai ter o D, vai ter o P, certo? E como encerra na sétima camada, tá? A gente vai ter aqui, até aqui esse ponto, tá joia? Então assim, a gente faz uso desse recurso, a gente faz uso dessa demonstração, essa montagem aqui desse diagrama, tá? E para a gente resolver, né? Vamos voltar lá para a pergunta, vamos voltar para o nosso exercício, a gente vai analisar o tungstênio, tá? Para analisar o tungstênio, o que a gente vai fazer então? Ó, eu trouxe aqui já, tá feita essa leitura, tá? Então assim, como que eu vou ordenar? Nossa, mas esse exercício aqui, né? Esse ficou extenso. Como que chegou nesse resultado, tá? Toda essa bagunça, toda essa zona, né? Como que ficou aí, né? Então é assim, uma coisa que é muito importante, sempre ter em mente, tá? A primeira coisa que você vai analisar. A pergunta pode ter 50 questões, ela vai ter muitos e muitos e muitos itens, tá? Independente de qualquer coisa, você tem que organizar, tá? A distribuição e tem que primeiro, tá? Analisar até que ponto vai de distribuição, até que ponto que vai de subcamadas, enfim. Você vai pegar o total de elétrons, certo? Você vai pegar lá, o nosso exercício, ele não tem 74, tá? Ele não vai ter lá 74, certo? O número dele, 74. Então você sabe que, beleza, daqui eu vou ter que tirar 74. E como que isso é feito, tá? Como que isso vai ser feito? Tá? Seguinte, a gente vai ter que ir somando, tá? Conforme essa flechinha for passando pelas camadas, tá? E isso é feito de que maneira, tá? Aqui, esse 2 aqui, esse 2 vai valer quanto? Pô, vai valer 2 mesmo, tá? O 6 aqui, o 6 vale 6 mesmo, certo? Isso aqui não é exponencial, isso aqui não tem nada a ver com matemática, tá? Isso aqui você vai somar mesmo, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz, ó, passa essa flecha aqui, beleza, então 2. Então, a gente vai lá e junta o 2, certo? Passou a flecha aqui, tá, 1S2, ele entrou aqui na leitura. Beleza, então o que a gente faz? A gente volta e vai descer de novo a flecha, tá? Vai descer a flecha para onde, ó? O 2S2, certo? 1S2 com 2S2 a gente já vai ter 4, tá? E assim vai, a gente vai voltar e, ó, o 2P6, certo? É muito importante e essa relação aqui não pode pular etapa, certo? Isso aqui não pode pular etapa, tá bom? Então, assim, o 2P6, ele tem que descer e aí sim em direção ao 3S2, tá?